Caros estudantes, caras estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de Linguística 12, Sintaxe Formal. Eu sou o professor Eduardo Kennedy, nós estamos no primeiro semestre de 2020 e esse é o 14º vídeo da série e o quarto sobre funções sintáticas. Neste vídeo nós vamos falar sobre mais uma função sintática específica, que é a função de complementos, que na NGB, como não poderia deixar de ser, recebe um tratamento muito mais complicado, muito mais extenso e desnecessariamente complexo. Vamos ver então como nós podemos entender essa função sintática e ao mesmo tempo aproveitar, de alguma forma, a nomenclatura gramatical brasileira. O primeiro tipo de complemento, como função sintática, é o complemento do verbo. Então, o complemento do verbo vai ser um sintagma que é irmão do núcleo V do sintagma verbal, que é, então, um complemento do núcleo V. Vocês lembram da relação núcleo-complemento? Então, o complemento de um núcleo V é o complemento verbal. Na NGB, esse complemento recebe o nome de objeto direto ou de objeto indireto. Quando isso acontece? Quando é que o complemento do verbo é chamado de objeto direto ou objeto indireto na NGB? Vamos ver alguns exemplos. Então eu tenho aqui a frase: a escola encomendou diversos livros importantes. Temos aqui então o sintagma verbal, que nós já sabemos que é o predicado, e do lado de lá não nos interessa agora, mas nós sabemos que esse aqui é o SN, sujeito, e aqui está o núcleo verbal, né? Lembre-se de que é um núcleo verbal predicador, ele seleciona os argumentos, né? Não é um predicado nominal, é um predicado verbal. Se for predicado nominal, não tem objeto de maneira nenhuma, não tem complemento do verbo. O complemento do verbo só existe quando o predicado é verbal. Predicado nominal nunca vai ter objeto direto e objeto indireto. Então nós temos aqui o predicado verbal, o núcleo está aqui, e esse aqui, se nós desenhássemos uma árvore, seria, vamos desenhar uma árvore aqui só para a gente então, uma árvore não, um pedacinho de uma árvore só para a gente ver. Então aqui eu tenho o núcleo V, e aqui o seu complemento SN. Olha, vejam que eu não tenho especificador. Esse sintagma aqui é o sintagma SN sujeito lá fora do SV, então poderia terminar o SV aqui, ó. Então vejam que aqui eu tenho o V, encomendou, e aqui eu tenho o SN, diversos livros importantes. Olha, então a função sintática é o que esse SN aqui é em relação a esse V. Qual é a função desse SN em relação a esse SV? Ele é complemento do verbo. E notem que ele é um complemento SN. O sintagma é um sintagma nominal. Então, quando o complemento de um verbo é um sintagma nominal, nós dizemos que se trata de um objeto direto. Por que se usa esse nome lá na NGB, direto? Porque eles interpretam que não tem nenhuma categoria entre o complemento e o verbo. Não tem uma preposição. Quando houver a preposição, vai ocorrer exatamente o objeto indireto, né? Então vejam aqui na letra C agora. Demos um belo presente ao orador da turma. Está aqui o verbo, o sujeito é o sujeito nulo, né? Aqui está SN, mas olha, está errado aqui. Isso é um não é SN, não é SV, não, é SN. Saiu errado no livro, inclusive. Demos um belo presente ao orientador. Um belo presente é... Demos um belo presente ao orador da turma. Um belo presente é um sintagma nominal que é complemento do verbo dar. Então ele é um SN, que é complemento do verbo, então é objeto direto. Agora vejam esse sintagma aqui, que é o objeto, que é o SP, ao orador da turma. Então vejam que aqui nós temos lá o verbo. Vou fazer uma setinha aqui só para a gente ver. Então, que a gente tem o verbo. Vamos esquecer esse complemento aqui. E vamos ver agora aqui um SP. O que esse SP é na estrutura sintagmática? Ele é o complemento desse verbo. Esse verbo seleciona esse SP e cria um sintagma verbal.
Então veja, esse daqui é um sintagma que em relação a esse V é um complemento, tanto quanto esse SN aqui de cima é um complemento desse verbo de cá. Qual é a diferença desse caso da letra A para esse caso da letra C? É que esse SP aqui não é um sintagma nominal, é um sintagma preposicionado. Então, nesse caso, a gramática tradicional, a NGB, vai dizer que esse complemento do verbo é um objeto indireto. Por quê? Por causa da preposição, por se tratar de um SP. Ou seja, quando o SN é o complemento do verbo, a função sintática é objeto direto, e quando o SP é o complemento do verbo, a função sintática é o objeto indireto, né? Isso em termos de NGB. Que, se a gente quiser usar uma nomenclatura mais simples para entender as funções sintáticas, apenas dizer que é complemento verbal, que é complemento do verbo, seria o suficiente. Com a atenção que tanto o objeto direto quanto o objeto indireto podem ser oracionais, podem ser complementos em forma de oração, e não só em forma de nome. Então aqui a gente está vendo, olha, em forma de sintagma, desculpem, né? Então aqui vocês estão vendo que o complemento desse verbo é um SN, então ele é objeto direto. O complemento desse verbo aqui é um SP, então ele é um objeto indireto. Mas vejam que aqui o complemento desse verbo aqui é uma oração. Ó. Olhem a letra C. A oração que o filme veicula ideias progressistas é complemento do verbo dizer. E esse complemento é uma oração. A mesma coisa acontece na letra E. Vejam aqui, esquecer-se, né? Qual é o complemento de esquecer-se? Esquecer-se é o V e o complemento é de que todo poder deveria emanar do povo. Então isso aqui é o complemento do verbo, também é uma oração. Então as duas orações aqui, cada uma na sua frase, são complemento verbal, é um complemento verbal oracional. E na gramática tradicional também os complementos verbais oracionais recebem nome de objeto direto e objeto indireto. Como diferenciar um do outro? De novo pela presença ou ausência da preposição. Como aqui que o filme veicula ideias progressistas não tem preposição, então ele é chamado na gramática tradicional de objeto direto oracional. E esse E, aqui a letra E, a oração tem uma preposição que está aqui, ó. Então se trata de um objeto indireto oracional. Infelizmente, vocês sabem que a nomenclatura oficial não é essa, objeto direto oracional, objeto indireto oracional. É muito pior, né? Muito mais complicada, que é oração substantiva. Oração, desculpa, tem ainda um pedacinho antes do substantivo, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, desenvolvida, no caso da letra D. E na letra E, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, desenvolvida, né? Mas nós já sabemos que essa nomenclatura é o resultado de uma hiperinflação terminológica. Nós poderíamos dizer simplesmente objeto direto ou objeto direto oracionais, ou simplesmente complemento verbal oracional, um complemento verbal em forma de oração. Complementos também podem ser complementos do nome, complemento não verbal, complemento de um nome, da mesma forma que nós vimos o complemento do verbo, só muda a categoria do núcleo, que deixa de ser V e passa a ser N ou A. Vamos aqui ver uns exemplos. Invasão de privacidade. Então vejam aqui, esse invasão é N, núcleo do sintagma nominal, e esse de privacidade é um SP, que é o seu complemento. Se nós fizéssemos o sintagma aqui, esquecendo o especificador lá, só para poupar espaço, nós teríamos aqui então esse sintagma nominal, que teria o seu núcleo N e o seu complemento SP. Esse SP, então, é sintagmaticamente o complemento do núcleo N. Qual é a sua função sintática, portanto? É complemento do nome, complemento nominal.
Muito parecido com o complemento verbal que nós vimos há pouco. A única diferença é que o núcleo não é V, o núcleo é N. Então o complemento não é verbal, o complemento é nominal. Mais um exemplo, vejam aqui esse conscientes de sua responsabilidade. Consciente é o núcleo A, o núcleo do sintagma adjetivo, como está descrito aqui, assim como D é o núcleo do sintagma preposicional, indicado aqui. E o que é esse de sua responsabilidade social? É um SP que sintagmaticamente é o complemento desse A. Se nós fizéssemos uma árvore aqui, esse SA seria formado pelo seu núcleo A e o seu complemento SP. Seríamos um sintagma adjetival com dois constituintes, o núcleo A e o complemento SP. Olha, o que é esse complemento em relação ao A, em termos de função sintática? Ele é um complemento do nome, igualzinho que nós vimos aqui em cima. Só que aqui o complemento é do nome adjetivo, enquanto lá em cima é o complemento do nome substantivo. Aqui em cima o complemento é do núcleo N e aqui o complemento é do núcleo A. Mas a função sintática é a mesma, complemento do nome, complemento nominal. E assim como acontece com os complementos verbais, um complemento nominal também pode ser oracional. Vejam aqui, ó, ela está convencida de que será uma excelente presidenta. Então aqui nós temos de novo, convencida é um adjetivo, vai dar então origem a um sintagma adjetival, igualzinho a gente tem aqui em cima, só que o seu complemento, vejam, não é um SP, é uma oração. Então, nós vamos ter aqui uma oração como complemento do sintagma adjetivo, do núcleo adjetivo, desculpem, formando então um SA. O SA que então tem dois constituintes, o núcleo A e o seu complemento, a oração. Assim como na letra B nós temos o núcleo A e o seu complemento SP. O que acontece então quando o complemento é uma oração? A função sintática é a mesma, só que aí nós dizemos que é um complemento nominal oracional, um complemento do nome em forma de oração. E como a gente já pode esperar, lá na gramática tradicional, na NGB, o nome é muito mais complicado do que isso. Se trata lá, na nomenclatura deles, de uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal desenvolvida. Porque, vejam, ela tem a função, ela é subordinada porque está encaixada aqui, ela é substantiva porque é um argumento, né, oração subordinada substantiva, e ela é completiva nominal porque a sua função é de complemento nominal, e ela é desenvolvida porque o verbo está flexionado e não está numa forma nominal. O que é uma forma nominal? Gerúndio, particípio ou infinitivo. Tudo bem? Bom, além dessas críticas que nós já vimos, podemos fazer mais algumas à gramática tradicional. A própria ideia de complemento verbal poderia ser a única em vez de objeto direto ou objeto indireto, né? Podemos dizer simplesmente complemento verbal. E poderíamos chamar os complementos nominais simplesmente de complementos não verbais, para distinguir então a natureza do núcleo. Vejam, por exemplo, que aqui em invasão de privacidade, o complemento é do núcleo N, e a análise sintática tradicional chama de complemento nominal. Tudo bem, é complemento do nome. E olha que aqui, de responsabilidade é complemento do adjetivo. Então deveria ter outro nome, não é? Complemento adjetival, mas não tem, é complemento nominal. Então seria mais coerente chamar o complemento do que não é complemento do verbo de complemento não verbal, seja ele o complemento do nome, seja ele o complemento do adjetivo. Tanto no período simples, quando o complemento é um sintagma, aqui ó, o sintagma SP é um sintagma complemento, aqui o sintagma SP é o sintagma complemento, e aqui o complemento é uma oração. Então aqui nós teríamos um período composto, enquanto aqui em cima teríamos o período simples. Vejam mais sobre isso nas páginas 70 e 74 e façam os exercícios do livro, o nosso livro curso do texto. Por enquanto é só. Bons estudos!